Boa noite, Próspero. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, João. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Uma satisfação enorme estar com vocês. Tenho acompanhado as postagens de vocês aqui, Ciência da Bola, no Instagram. E muito bom, parabéns e excelente. Vamos bater bola aí durante esse tempo aqui, né, João? Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Com certeza, agradeço também a sua disponibilidade. Professor Próspero, que é um grande conhecedor aí do futebol, do futsal também, né? Hoje atuando aí no Vasco da Gama como coordenador metodológico da base, mas também na CBF, na Conmebol, uma grande passagem na UFV. O professor Próspero, inclusive, foi meu professor em especialização em futebol em Viçosa, uma especialização fenomenal que eu realizei há uns anos atrás e com certeza o que eu aprendi lá também na Universidade de Viçosa me ajudou a criar esse canal aqui, Próspero, que atrai muitos seguidores, né, que gostam da modalidade do futebol e do futsal. Para quem não te conhece, Próspero, acredito que é difícil alguém não te conhecer dentro do mundo do futebol, mas de forma rápida, como está seu trabalho atualmente, o que você vem desenvolvendo? Pois é, João. Atualmente nós estamos no Vasco, exercendo uma função de coordenação metodológica do futebol de base do Vasco, além das nossas escolas licenciadas, né, que são as escolas da Vasco Academy, e essa integração futsal-futebol de campo, já que o futsal ficava em outro departamento lá no Vasco, e a partir de junho de 2018, o futsal passou a integrar o departamento de futebol de base, né? Então, a nossa coordenação metodológica, na verdade, a nossa função, a nossa responsabilidade é cuidar para que o nosso caderno de diretrizes metodológicas, né, possam ser implementadas. Eu sempre digo que realmente a metodologia do Vasco não se encontra nas gavetas de São Januário, e sim nas quadras, no anexo, no estádio, nos campos do nosso CT em Caxias, no Arte Sul, e onde nós jogamos. Porque realmente a metodologia do Vasco vem sendo implementada na sua integralidade nas 13 categorias. O Vasco hoje tem 3 formações: a formação inicial, dos 6 aos 10 anos, a formação de desenvolvimento dos 11 aos 14 e a formação de alto rendimento dos 15 aos 20 anos. Nós temos um coordenador técnico para cada formação dessa e eu sou o coordenador metodológico, ou seja, tenho uma visão macro de todo o processo, desde o sub-6 até o sub-20. Os treinadores das 13 categorias, eles entregam semanalmente o planejamento semanal, o microciclo, né, o qual eu acompanho, monitoro, tenho uma planilha, inclusive, de controle que gera para mim, no final do mês, um relatório em termos de percentuais dos conteúdos que foram trabalhados, porque é muito importante, e o mais importante, aliás, é que os conteúdos sejam respeitados de acordo com a sua faixa etária, né, para que a gente possa exatamente aplicar esse plano verticalizado. Então, ou seja, a cada ano você tem que dar conta de determinados conteúdos para que o atleta, né, ele possa passar de categoria e, indo para uma outra categoria, ele possa levar com ele conteúdos que foram trabalhados prioritariamente naquele ano. Então, é a minha função hoje do Vasco. Além disso, nós estamos na CBF, como instrutor dos cursos das licenças C e B, na Conmebol, como instrutor dos cursos de qualificação de treinadores, e prestando também, desde julho do ano passado, uma consultoria para a CBF. Nós estamos redigindo um caderno de diretrizes metodológicas para o futebol brasileiro. É um trabalho muito interessante, junto com o professor Israel, e nós já concluímos a primeira etapa, o capítulo 1 está pronto. Nós estamos dando andamento para que os capítulos da técnica, da tática e da componente física também possam ser entregues até setembro, e aí então nós tenhamos realmente um caderno que possa ter diretrizes que vão nortear, né, o trabalho. Então, atualmente, é isso que a gente tem feito, né, e tem dado muito trabalho, mas um trabalho prazeroso, né, João? Com certeza. E a gente admira muito profissionais como você, Próspero, porque além de produzir conteúdos, né, você que foi muito tempo um professor universitário, com pesquisas, né,
tem um grupo de estudo lá da UFV, e também você participa ativamente na formação de novos profissionais do futebol e novas crianças, novos atletas, novos jovens, futuros promissores aí dentro do Vasco da Gama, principalmente com essa metodologia, ou seja, aplicando realmente aquilo que a ciência busca, que a ciência traz dentro de uma formação na base. E a criação de um plano metodológico, um caderno metodológico, é algo que a gente vê que muitos clubes ainda têm dificuldade nessa criação, principalmente clubes menores, porque você tendo a cada ano o que a criança ali, o que o adolescente ele tem que aprender dentro do futebol, isso auxilia muito no trabalho do treinador, né? Justamente para ter essa progressão e o clube também conseguir ter um acompanhamento. E uma coisa interessante também que você disse, Próspero, que o Vasco está utilizando o futsal, né? Como um dos meios de formação para o futebol, algo que durante muito tempo alguns clubes deixaram de lado o futsal, principalmente nas idades iniciais, né? Eu queria que você falasse para o pessoal essa importância de estar linkado com o futsal na categoria de base e essa relação de como esse plano ele é criado. Se esse plano ele tem um envolvimento, a participação ali de todos os treinadores e a avaliação, como que acontece também essa avaliação. Muito bom, João. Esse foi um aspecto fundamental quando o futsal ele veio para o departamento de futebol de base, né? Como eu disse, ele ficava no departamento infanto-juvenil, as comissões técnicas eram diferentes e os atletas treinavam o futebol de campo e treinavam o futsal, né? Mas com comissões diferentes. E no final de semana eles jogavam também competições das duas modalidades. O fato de trazer o futsal para dentro do departamento de futebol de base, nós unificamos, né? E aí, então, nós concebemos uma metodologia dessa integração. Porque o importante é a aplicação dos conteúdos, tanto da parte motora, seja das habilidades motoras, das habilidades psicomotoras, das capacidades coordenativas, né? Das técnicas gerais, essa questão da relação com a bola, né? Trabalhos também, evidentemente, de conteúdos táticos, principalmente relacionados à orientação, à gestão do espaço do jogo, que é um conteúdo prioritário nessa categoria, principalmente ali dos 6 até os 10 anos de idade, que eles estão saindo daquela etapa do egocentrismo, que eles querem estar onde a bola está, né? E a importância que se tem da criança, desde cedo, desde as idades menores, né? Deles já ter essa compreensão do espaço do jogo. E por isso, então, que eu, na verdade, defendo a progressão do espaço de jogo, a progressão do número de jogadores, essa relação que nós temos que nos ater. O futsal ele é importante, sim, ele é jogado numa quadra de 37, 40 metros, essa relação de 4 jogadores, em alguns momentos, com o goleiro linha, 5 jogadores, mas basicamente 4 na linha ou no gol. Essa relação é muito boa, porque no jogo de futsal você não tem ataque, você não tem defesa, o tempo todo você está atacando, você está defendendo. Essa questão da relação com a bola, o tempo todo você está tocando na bola. A questão de guardar a posição, né? Você não tem isso, porque você roda o tempo todo também. Você cumpre funções, porque é muito mais importante do que a posição. É a função que eu cumpro. E aí eu vou cumprir funções defensivas, vou cumprir funções ofensivas, e aí os comportamentos começam a aparecer. Você pode dizer assim para mim, perdemos a bola, o que nós temos que fazer agora? Muda de atitude. Mas mudar de atitude como? Reage à perda da bola, pressiona quem perdeu a bola. Isso é um conteúdo que você pode perfeitamente, de uma forma até utilizando de jogos recreativos, uma forma mais lúdica, né? Você consegue trabalhar a mesma forma, eu recuperei a bola. O que você tem que fazer agora? Tira de onde você recuperou, né? Troca do corredor, olha o seu colega lá aberto, né? Então veja bem que você pode trabalhar alguns conteúdos, alguns comportamentos, alguns conceitos, alguns princípios, desde lá as idades menores. Mas é como que você vai fazer essa intervenção. E nisso o futsal ajuda muito por isso. É por essa questão do tamanho do espaço que é jogado, do número de jogadores. E nós deveríamos respeitar isso no futebol brasileiro. Já estamos respeitando em alguns espaços, né? Nós já estamos respeitando. Lá no Rio de Janeiro mesmo já existe uma tentativa nesse sentido, porque as competições de futebol de campo têm sido disputadas em espaços
reduzidos, né? E até também em termos de número de jogadores. Mas nós precisamos, no Brasil como um todo, de respeitarmos essa questão da progressão dos espaços. Exatamente. E aí, dentro dessa criação desse caderno metodológico, desse planejamento, tanto o futebol como o futsal são trabalhados durante a semana com as crianças, né? São os mesmos professores? Como que acontece no processo de avaliação? Há uma avaliação separada do futsal para o futebol ou já é uma avaliação mais holística de todo o trabalho? Não, as comissões são as mesmas. Nós Às vezes. aproveitamos muitos profissionais que estavam lá no futsal, né? Profissionais com muita experiência, como o Fábio Cortes, que hoje está no nosso Sub-16, o Medalhas, né? Que muita experiência no futsal, mais de 15 anos trabalhando com futsal, é o nosso treinador do Sub-12, o João Marcos, que é o nosso treinador do Sub-11, foi atleta do clube, inclusive, da geração do Felipe Coutinho, né? O Thiago, que é o treinador do Sub-9, há muitos anos também no Vasco e trabalhando com o futsal, ou seja, nós aproveitamos profissionais que já estavam na estrutura, né? E trouxemos eles para a estrutura do futebol de base. Durante a semana, eles fazem sessões de salão e de campo, né? O 6, 7 e 8, eles fazem 2 sessões de salão e uma de campo. Já o 9 e o 10, eles já fazem 2 de salão, 2 de campo. E a partir do 11, o 12, o 13, você tem um peso maior no campo do que no salão. E a partir dos 14 anos, é só futebol de campo. A gente faz, sim, essa mescla, né, durante a semana de futsal e de campo. Mas eu repito, o mais importante é que são os conteúdos que são trabalhados. Não significa que hoje eu estou no futsal, que o conteúdo é um. Amanhã eu estou no campo, o conteúdo é outro. Não. Nós damos continuidade a esse processo, independente do espaço que eu estou. O importante é respeitar essa progressão do tamanho do espaço e do número de jogadores. É claro que quando a gente vai para a competição do campo, a gente aumenta essa relação do número de jogadores. Por isso que a distribuição dos conteúdos, né, ao longo de um macro ciclo, ele é importante. Quando nós falamos de uma categoria sub-20, o nosso sub-20 ano passado fez cerca de 79 jogos na temporada. Entendeu? O sub-20 está com um calendário bem complicado. E nós temos que considerar que, por ser a última categoria, e que o jogador já estaria pronto. A precocidade no futebol hoje é muito grande. Nós estamos iniciando muito cedo o processo, com 6 anos de idade, né? E muitas das vezes está se entendendo que com 15, 16 anos o atleta já está pronto. E tem acontecido algumas exceções de jogadores que com 17 anos, o Vasco mesmo agora, o Thales, né, que no ano passado passou a integrar a equipe profissional, né, uma das grandes promessas da equipe do Vasco hoje. É um jogador que teria idade, inclusive, para estar hoje disputando o Sub-20, quer dizer, o primeiro ano dele no Sub-20, né, e já está lá no profissional. Mas isso são exceções. O que a regra, o que as evidências científicas nos apontam, né, que esse processo ele vai se concretizar lá com 21 anos, 22 anos. Então, por isso que nós temos que respeitar conteúdos até, inclusive, lá na categoria Sub-20. Imagine você lá embaixo, dos 15 para baixo, né, onde nós temos que ter realmente um controle muito rígido da aplicação desses conteúdos. E quando nós chegamos lá no Sub-17 e no Sub-20, evidentemente que a própria competição ela vai, muitas das vezes, orientando e norteando o trabalho, né? Principalmente a aplicação de conteúdos. Muitas das vezes vai muito baseado, né, na competição que você está, no adversário que você vai enfrentar, mas dos 15 para baixo, não. Dos 15 para baixo, nós temos que decisivamente respeitar conteúdos. E aí, nesse processo, como o processo ele é norteado e regulado por conteúdos, nós temos que distribuir esses conteúdos ao longo do macro, ao longo de uma temporada. E aí nós temos esse controle micro a micro, sessão a sessão. Por isso que eu te falei que eu tenho uma ferramenta, que é uma planilha, onde eu controlo. Ao final do mês gera um relatório. E esse relatório me dá exatamente a informação de que conteúdo foi trabalhado e que quantidade ele foi trabalhado. Agora, um dos aspectos fundamentais é que muitas das vezes nós discutimos quantidade de conteúdo
ou que conteúdo, né? Na verdade, o que nós temos que sempre estarmos muito preocupados, né, é como que esse conteúdo está sendo trabalhado, desenvolvido. Essa é a atenção. E aí o perfil do treinador passa a ser fundamental. Que treinador é esse? Que formador é esse? Nós sabemos que o futebol tem, ainda mais, eu poderia lhe dizer, né, que já é complicado a partir dos 6 anos de idade. A gente está num grande clube, né, no Vasco, e tudo dá repercussão. Né? Se uma categoria sub-8 perde uma competição, né, para o Flamengo, por exemplo, isso dá repercussão. As mídias sociais hoje é tudo muito imediato. Acabou o jogo lá, né, tão logo terminou o jogo, já está lá no Instagram, está no Facebook. Né? E evidentemente que o treinador, uma questão até intrínseca, né, o treinador muitas das vezes está ali preocupado em ganhar o resultado. Isso também é uma outra variável, que nós temos que ter um mecanismo de controle muito grande. Passar tranquilidade para esse profissional. Conscientizá-lo de que mais importante, na hora que a gente vai para um jogo, e o jogo é importante para isso, eu entendo que a competição é importante, porque a competição, desde que seja adequada, tem um perfil condizente com a idade, né? A competição é importante para você identificar, inclusive, processo de desenvolvimento do atleta. Eu desconheço um mecanismo mais eficaz do que seja um ambiente de competição, para você identificar o desenvolvimento individual do atleta, seja em qualquer categoria. Agora, dependendo da categoria, você tem que adequar o perfil da competição, e não só o perfil da competição. Né? Também volta aquela questão que nós colocamos aqui no início, a questão de onde que vai ser essa competição, em que espaço ela vai ser jogada, né? Qual é a natureza dela. Eu defendo muito que do 10 para baixo nós deveríamos ter mais festivais, mais torneios internos, tirar esse viés muito competitivo, de pressão que já existe hoje. Você tem uma ideia, sub-6, sub-7 clássicos contra Flamengo, Fluminense, Botafogo, com os pais na arquibancada, né? A pressão do próprio garoto. Ele vive aquilo durante a semana, ele vive aquilo na noite que antecede o jogo, ele vive aquilo, né, durante o jogo. Então é uma pressão muito forte. Esses cuidados que nós temos que ter, João, para que efetivamente a gente possa aplicar conteúdos, dar conta desses conteúdos, não queimar etapas e não deixar de trabalhar aquilo que tem que ser trabalhado. Como, por exemplo, dos 6 aos 10 até os 12 anos ali, é base motora. Então a gente tem que ter uma preocupação muito grande com isso, com base motora, com o desenvolvimento da técnica geral. Nós temos que resgatar os elementos do futebol de rua. Hoje, até agora, mais cedo, eu tive uma reunião, por volta de cerca de 1h30, nós estávamos exatamente discutindo isso. Porque nós vamos ter equipes B de 8, 9, 10 e 11 anos de idade. E nós vamos, nessas idades da equipe B, nós vamos trabalhar com torneios internos, festivais internos. E nós vamos começar, assim que a gente voltar, quando for possível, um dos primeiros festivais que nós vamos fazer é um festival resgatando as brincadeiras tradicionais da rua. Vamos fazer uma gincana com eles. É uma forma de nós trabalharmos esses elementos, que são fundamentais também nessa faixa etária. Perfeito, excelente, muito bom mesmo você falar sobre isso. A gente tem aqui muitas pessoas que trabalham aí na base, alguns trabalham em escolinha, e o que a gente vê em alguns momentos é que o resultado é que dita, faz o processo de avaliação. E não é bem assim, na categoria de base o resultado ela não... Lógico, a gente tem que utilizar a competição como parte do processo pedagógico, né? Mas o resultado por si só ele não vale praticamente nada se não tiver um trabalho organizado ali por trás. E muita gente também critica a competição na categoria de base, nas escolinhas, e eu sempre defendo que a competição ela tem que acontecer. Só que a competição para crianças, né, Próspero? Como você disse, aí um formato de festival, um formato diferente, porque a mesma competição que é cobrada para adultos, para sub-20, para sub-17, para crianças não é interessante, né? E isso pode atrapalhar o desenvolvimento. E já que a gente tocou nesse assunto, Próximo, em relação à competição, em relação à estruturação e até os planos aí do Vasco em relação à categoria de base,
A gente está vivendo aí esse período ruim para as crianças também, né? Muitas crianças aí sem jogar o futebol, longe dos colegas, longe dos amigos, longe dos professores. Alguns clubes agora estão retornando, alguns estados estão conseguindo a liberação aos poucos, né? Nesse momento de pandemia. Como que vocês lidaram com isso? Porque diariamente tem perguntas aqui no Ciência da Bola de profissionais, de professores que têm essa dificuldade, que as crianças estão paradas, como fazer, né? Como trabalhar, como manter o trabalho. No sinal aqui. O meu tá normal. Tá normal. Então, próximo, como que vocês trabalharam aí durante esse momento de pandemia? Pois é um momento muito peculiar e nós do futebol, assim como em outros setores, né? Todos, na verdade está sendo, né? Um acontecimento que está impactando em tudo, né? E para nós do futebol não foi diferente. Nós vamos para 110 dias de paralisação. São 4 meses, é muito tempo. Você imagina o que isso, essa lacuna, né? O quanto que isso pode trazer de prejuízo na formação desses jogadores. Eu fico aqui imaginando, por exemplo, a nossa categoria sub-17, por exemplo, né? A sub-20, já era para, inclusive, estar terminando competições como a Copa do Brasil, né? Você imagina a sub-15. A sub-15 tem a Copa Nike, que é uma competição das mais importantes, a Copa Brasil-Japão, o próprio campeonato estadual. E aí você vê lá embaixo, do 14 para baixo, né? Nós vínhamos, na verdade, um processo muito interessante do Vasco. É a 3ª temporada nossa, né? 3º ano de trabalho, e foi interrompido. Interrompido assim, de forma presencial. Nós tivemos que continuar, e nós estamos de forma remota. As comissões técnicas têm se reunido diariamente com as categorias, com as respectivas categorias, né? Passando as atividades, principalmente no aspecto das capacidades coordenativas, das capacidades condicionantes, né? Do trabalho técnico. E o trabalho tático é muito em cima de vídeo, né? E nós temos realmente trabalhado muito todos os conteúdos. Cada semana eles têm elencado um conteúdo. Os nossos analistas têm feito um trabalho muito bom. As nossas comissões técnicas, reunidos com as respectivas categorias e procurando trabalhar esses aspectos táticos, né, de forma mais teórica, vamos dizer assim, mas com viés muito prático, porque tem muito vídeo, né, muita demonstração de situações inerentes à temática. A parte técnica também prejudicada, mas a parte técnica dá para você desenvolver de uma forma analítica, né, de uma forma situacional ali, né, e o aspecto das capacidades coordenativas, da base motora, que é importante. Então, o trabalho continua. E não só nessas 3 componentes, físico, técnico e tático, mas também aspectos, por exemplo, da psicologia, da nutrição, a questão de projeção de carreira, quer dizer, o aspecto mais social, né, o extracampo, tudo isso está sendo trabalhado. Mas não é a mesma coisa do que você estar presencialmente. E, principalmente, ele perde ritmo de treino, ele perde ritmo de jogo. E a gente está num cenário ainda, um cenário incerto. Tirando o sub-20, que a CBF já anunciou que dia 23 de setembro começa o Campeonato Brasileiro sub-20, que já é um alento para a gente, né? E que possivelmente também o sub-17 já poderá ter as competições da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, mas do 16 para baixo é um cenário totalmente incerto. A gente não tem ainda, a gente não sabe quando volta. Se volta setembro, né? Se volta em agosto, outubro. É um cenário totalmente incerto. E nos deixa realmente assim, no cenário de muita preocupação, porque há uma perda, é uma lacuna que vai ficar. E você acha que os mais velhos, né, as categorias sub-20, sub-17, elas vão sair mais prejudicadas do que os mais novos? Ou você acha que todos ali vão ter prejuízos equivalentes? De uma maneira geral, todos vão ter, entendeu? Todos vão ter prejuízos aí no processo. São 4 meses, poderão ser 5 meses, até 6 meses, né? Para o sub-20, por exemplo, nós deveremos ter cerca de 4 meses e meio.
nessa perda. E quando voltar, já volta, tem uma pré-temporada, vai ter que ter uma pré-temporada, né? Tem que ter aquela fase preparatória para a competição começar dia 23 de setembro, que é o Campeonato Brasileiro, que é fortíssimo, muito disputado. E a gente também entende com o Sub-17 também essa volta. Mas o prejuízo, na verdade, se dá em todas as 13 categorias, em todas as 3 formações. Como que nós vamos recuperar isso? Né? Nós, evidentemente, sempre faz parte das nossas discussões de como que nós vamos, evidentemente, operacionalizar para que a gente possa recuperar esse tempo perdido. Apesar de que, como eu disse, estamos trabalhando de forma remota. Perfeito. E essa dificuldade também, Próspera, de muita gente, logo após aí esse período de pandemia, o retorno às atividades, é que os treinos não voltarão da mesma forma. Seja a abordagem ali, a forma metodológica mesmo, o método de treino talvez deva ser adaptado de acordo com os protocolos, a gente ainda não sabe se as crianças vão ter que usar máscaras, enfim, são diversas situações que a gente ainda não sabe, e possivelmente até essa questão aí de jogos, competição, nas categorias de base, as crianças devem sentir muito. E até eu já ouvi relatos de que talvez esse ano mesmo com a volta dos treinos, as organizações de eventos, de festivais, talvez fiquem prejudicadas, né? E até mesmo outras questões, como jogos, tem algumas escolas que estão retornando, escolas de futebol, retornando, mas atividades apenas analíticas, sem confronto, né? Já que as crianças não podem se aproximar. Como que você vê esse cenário, Próspero? Algo que possa ser criado, uma alternativa para otimizar esses prejuízos? Olha, com certeza vai ter que ter um protocolo. E os clubes, nós tivemos uma reunião ontem, inclusive, do movimento dos gestores da base. E esse movimento é muito importante porque ele engloba todos os gestores do futebol de base. Com certeza, no momento em que nós tivermos a certeza do período, da data que nós vamos voltar, efetivamente, isso com certeza vai ser discutido. A própria CBF, né, as federações também estarão envolvidas nesse aspecto, os departamentos médicos dos clubes, assim como teve no profissional, né, que estão tendo aí todo um cuidado, né, com o protocolo, com os protocolos. E vamos ter para o Sub-20 agora na volta dele. E com certeza vamos ter para essas categorias menores. Eu também concordo com você que talvez categorias do 12 para baixo, a dificuldade talvez nós teremos com relação a essa questão da organização de competições. Vai depender muito também do retorno das escolas, né? Porque o problema das categorias, o Sub-20, normalmente, os jogadores têm contrato, né? Eles já não moram mais em alojamento do clube, né? Mas nós sabemos que do 17 para baixo ali, os jogadores, muitos deles moram nas hospedagens dos clubes. Então é um risco muito grande você hoje pensar em trazer um grupo de 40, 50, 60 atletas para dentro de um ambiente, né, de uma hospedagem, do que isso talvez possa gerar em termos do momento que nós estamos vivendo. Então, o que eu entendo é que nós realmente teremos um rigor muito grande com relação tanto às questões dos treinos, e aí entra esses aspectos relacionados aos métodos e até mesmo dos eventos, das competições. Realmente isso aí vai se dar no momento em que nós tivermos realmente isso efetivado. Coisa, como eu disse, o cenário é incerto. E até mesmo o planejamento, todo o planejamento que foi criado vai ter que ser ajustado, né, em relação aos conteúdos, porque praticamente são 6 meses ou mais, né, que a criança, um adolescente ali vai ficar sem cumprir aqueles conteúdos programados para a categoria dele, né? Realmente, eu acho que, como você disse, todos vão sentir, inclusive os próprios profissionais, né? Os próprios treinadores, fica muito tempo sem estar ali com contato, e é o que a gente sempre comenta aqui, para o pessoal continuar estudando, os profissionais, quem está estudando educação física, querendo trabalhar com futebol, com futsal, continuar estudando, não parar, porque é o que vai motivar ali o retorno ser ainda melhor, principalmente com profissionais qualificados aí dentro da formação do futebol e do futsal. Tem algumas perguntas aqui, Próspero, só lembrando o pessoal, a gente tem tempo ainda para essa live, então mais perguntas, pessoal, pode ficar à vontade, a gente vai tentar ler algumas aqui. O Airis Antônio
a Elis Antônio, ele disse aí sobre alojamento, né? Você comentou que vai ficar difícil em relação aí ao pós-pandemia. Uma pergunta aqui em relação a métodos de treinamento, métodos de ensino, do Raimundo Lázaro. Vou deixar ela fixada aqui para todos visualizarem. É uma discussão que vem acontecendo há muito tempo, né, Próspero, em relação ao método de ensino analítico e o global na formação do atleta. Se existe um melhor que o outro, qual que é melhor, quando utilizar. A gente vê essa discussão não só no futebol, mas no futsal também. E essa discussão voltou à tona agora com esses treinos online, esses treinos à distância, porque é impossível ter o treino ali com equipes, né, à distância. Mas, de modo geral, Próspero, para essa discussão, você que é um grande estudioso da área, né, há muito tempo aí ensinando, formando profissionais, existe um método melhor que o outro ou não? Quando a gente falar no método, nós temos que falar na metodologia, né? E nós vivemos ali na década de 80 numa metodologia baseada no analítico, né? No que você tinha, agora é o treino físico, agora é tático, agora é técnico, né? Numa visão cartesiana, vamos dizer assim, né? E hoje nós estamos vivendo uma metodologia com a visão sistêmica, né? E aí entra nos métodos. Eu vejo que o método analítico ele ainda tem a sua importância. Nós, inclusive, lá no Vasco, utilizamos o método analítico, mas o método analítico nós temos que procurar sempre trabalhá-lo também conectado com as ações do jogo. Nós não podemos, no momento de nós estruturarmos uma atividade analítica, é importante nós visitarmos o jogo e entendermos como que nós poderemos trabalhar esse analítico, né, de uma forma que ele também esteja contextualizado com uma ação. E principalmente, o que eu sempre defendo é que você trabalhe o analítico, mas que na mesma atividade você possa fazer imediatamente uma transição de sair desse analítico e aproveitando a mesma estrutura do exercício, de você sair logo para um global, que seja situacional ou em forma de jogo. Agora, o analítico ele tem o seu tempo, né? Tem o seu momento, que eu entendo, inclusive, principalmente na medida que você precisa trabalhar melhor o conhecimento declarativo, né? Mas o analítico, inclusive, naquele aspecto de você até de conhecer o gesto, de aperfeiçoar o gesto, de fazer algumas correções pontuais no movimento, né? Mas o mais importante realmente é a aplicabilidade desse gestual. Aí que é importante. E aí entra o conhecimento processual, né? Por isso que o situacional e o em forma de jogo, eles são importantes. Porque é a aplicabilidade do que fazer, né? Então, o meta-analítico ele tem o seu momento, eu defendo, trabalhamos com ele, inclusive, estamos trabalhando muito com ele nessa pandemia, né? Mas, independente ou não disso, nós, lá no Vasco, trabalhávamos essa questão do método analítico, mas sempre com essa relação muito forte com o situacional e com em forma de jogo. Realmente não existe um método melhor que o outro, né, Próximo? Não O existe. interessante, a palavra-chave que você disse é, antes disso tudo, ter uma metodologia de trabalho. Você saber o que você quer. Eu brinco muito e digo que o método analítico global é como se fosse uma ferramenta, né? Depende do problema que você vai resolver, você vai pegar aquela ferramenta, vai unir uma, duas, três ferramentas e aplicar. Com o objetivo principal ali é o desenvolvimento do aluno, o desenvolvimento do atleta. Nem em si a importância não é tanta o tipo de abordagem. É interessante também que nas categorias menores, muitas pessoas gostam de aplicar o método global, porque realmente é o que traz ali mais motivação para a criança, mas não pode realmente abandonar de forma completa aí o treinamento analítico. Bom, a gente vai mudar um pouco de assunto, próximo. Estou vendo aqui alguns comentários, algumas perguntas, agradecendo o pessoal. João, só dentro disso que você está falando aí, João, sim, só para completar um pensamento aqui, isso aí é a história do prego e do parafuso, né, pô? Eu te dou o martelo, te dou a chave de fenda, né, pô? Agora, aí vem a escolha, né, poxa vida? Né? Então, o melhor método, né, é o caso da ferramenta. Né? E o que eu tenho? Eu tenho prego, eu tenho parafuso. Será que eu vou usar o martelo no parafuso? Então, é essa questão do método aí. Em que momento eu utilizo esse método?
né? Para que eu uso esse método? Qual é o meu objetivo? Que comportamento que eu quero que desenvolva nisso? Então aí você vai lançar mão. Porque a gente também entende muitas das vezes o meta-analítico só para trabalhar a parte da técnica. Não, tem também a parte da tática. Nós fazemos muitos trabalhos táticos de forma analítica. Você vai fazer um trabalho das 2 linhas de 4. Né? Aí você começa só com a primeira linha. Sem a marcação, inclusive. Só aquela flutuação, aquele balanço. Né? O jogador que sai, quem vem fazer a cobertura, quem entra na linha. É um trabalho analítico. Daqui a pouco você coloca a outra linha de 4. Né? E aí você continua ainda sem a marcação. Daqui a pouco você vai colocando os opositores de forma gradual. Daqui a pouco você está em forma de jogo. Então, mesmo o trabalho tático, né, eu posso também trabalhar essa parte tática analítica. Trabalhar de forma situacional e forma de jogo. Então, o analítico não é só para a parte técnica. E nós precisamos também, muitas das vezes, de quebrar esse paradigma de que quem trabalha com analítico, né, está fazendo aquilo que era feito no passado. Fazer aquelas filas longas, né, do que o garoto passava para o treinador devolvia para ele, ele driblava o cone e finalizava sem goleiro. Né? Então, hoje nós temos meios de você trabalhar, mesmo que seja de forma analítica, que você tira um pouco da imprevisibilidade, né? Que você vai repetir um determinado gesto para aperfeiçoá-lo, para corrigi-lo, mas você tem como trabalhar o analítico de uma forma mais rica e mais contextualizada. Muito bom, muito bom. E isso que você disse aí concretiza o pensamento de que é o profissional, o importante é o profissional que está na formação, né, Próspero? É o treinador que está ali, o professor que está ali, porque ele, a partir dos conteúdos que tem que ser trabalhados, né, a partir dos atletas que ele tem em mãos, a partir de todo o processo, modelo de jogo ali do clube, da formação, ele tem que saber utilizar essas ferramentas para otimizar o desenvolvimento do atleta. Porque tem atleta que vai aprender de uma forma, tem atleta que aprende de outra forma, tem uns que aprendem mais ouvindo, outros tem que estar realizando, fazendo atividade, e outros que são mais visuais, né? Então a gente tem que saber mesmo ensinar o futebol de uma forma bem qualificada. E até algumas pessoas perguntaram aqui dicas de leitura, dicas, né, para otimizar, para estudar, para se desenvolver. E cada vez mais esse é o caminho, né? Um bom profissional, um bom treinador, não basta apenas só entender do futebol, né, Próximo? Tem que entender também, principalmente, desse processo de aprendizado, desse processo pedagógico. E dentro desse... Eu vou fazer um link, a gente vai mudar de assunto, mas vamos fazer um link que é em relação aos pais. Não sei como que vocês trabalham em relação aos pais aí no Vasco da Gama, se tem algum protocolo, né, de respeito, porque a gente sabe que em muitos locais os pais acham que sabem mais aí do que treinadores, mais do que os professores, e a paixão que os pais têm com o futebol faz com que isso aconteça, né? Até uma pergunta aqui em relação a isso, né? Do Juninho S08, vou deixar fixada. O que fazer com os pais que sempre estão nos treinos, nos jogos e acham que sabem de tudo e ficam querendo sempre escalar os times, né? De uma maneira geral, né? Tem pais que trazem benefícios ali para a criança, né? Sabe o momento certo, respeita o trabalho do clube, o trabalho do treinador, mas a gente sabe também que tem pais que não respeitam, né? Como que é o trabalho aí no Vasco em relação a isso? Olha, a relação com as famílias tem que existir, né? Até porque a lei fragiliza muito os clubes, principalmente do 14 para baixo, né? Porque só com 16 anos que você pode estabelecer um contrato de profissional com o atleta, né? Dos 14, 15 anos, você tem, na verdade, um contrato de formação, né? E do 14 para baixo, nós ficamos realmente desprotegidos, né? Então, relação com os pais e com as famílias é constante. Não somente por questões de contratuais, de mercado, de negócio, mas principalmente da formação do atleta também. Lá no Vasco, por exemplo, no ano passado, esse ano, nós não fizemos, iríamos fazer, se não fosse a pandemia, mas no ano passado nós fizemos reuniões metodológicas, inclusive, com os pais. Fizemos reuniões com eles do setor de psicologia, do setor nosso científico, do Márcio Assis. Quer dizer, nós estamos sempre procurando estar com os pais, numa relação com eles. E, principalmente, mostrando para eles o que nós estamos fazendo. Quando eu fui com eles para a reunião da metodologia, eu expus toda a metodologia do Vasco. E como que nós trabalhamos a metodologia. Inclusive em termos de terminologias que nós utilizamos. A forma nossa de jogar,
de treinar, né? Qual que é a filosofia nossa. Então eu procurei passar isso tudo para eles, para os pais. Agora, eles estarão sempre presentes. É claro que lá no Vasco, eles não podem assistir treinos. Eles não entram no ambiente do treino. Agora, o ambiente do jogo, você não tem como evitar, né? Eles estarão lá na arquibancada. E muitas das vezes, tem pais que, lamentavelmente, eles ficam lá na arquibancada gritando para o filho o que ele tem que fazer, né? E não deveria, né? Mas a questão dos pais é isso, passa por conscientização. É claro que o negócio está começando muito cedo. O negócio de futebol está muito precoce. Como eu disse, nós estamos começando com 6 anos de idade. Você pensar que tem a criança, né, já sendo considerado jogador de futebol e com 9, 10 anos, 11 anos, já tendo bolsa, e muitas das vezes uma bolsa que mantém a família, né, isso é muito grave. Muito grave isso para o futebol, sabe? Então, mas nós temos, é a realidade que está no futebol hoje aí. Tá, né? E principalmente essa precocidade. Os pais precisam ter muito juízo, vamos dizer assim, sabe? Eles precisam de colaborar muito com o processo, porque dependendo do tipo de pressão que é feita no garoto, no jovem atleta, isso pode ter pode causar um prejuízo muito grande para ele. Nós sabemos que o futebol não é feito só das questões físicas, técnicas e táticas, e principalmente dessas questões emocionais. E a inteligência emocional ela é fatal para qualquer profissional de qualquer campo de atuação profissional. Imagina para um jogador de futebol que ele tem que estar ali no jogo tomando decisão, e as decisões são tomadas em frações de segundos, sob alta pressão, se ele não estiver equilibrado emocionalmente. Então, por isso que a inteligência emocional ela é muito importante, mas ela tem a ver com isso, né? Ela tem a ver com essas relações do meio. Então, o cuidado que realmente os pais têm que ter. E esse assunto é tão interessante, Próspero, quando a gente fala sobre os pais, a influência dos pais, é inegável. Os pais, a família, eles passam mais tempo do que nós, professores, nós, treinadores, eles passam mais tempo com os filhos, né? Com os atletas, com os alunos. E muito do que o atleta do que ele pensa, de como ele vê o mundo, advém da família, né? E se há essa cobrança excessiva com crianças, principalmente nessa idade inicial aí, realmente pode interferir no desenvolvimento da criança, não só no futebol, mas no esporte em geral. A criança não vai mais querer participar de nenhuma modalidade, querer abandonar. E realmente isso pode atrapalhar todos os planos da família, né? Como você disse, é um negócio de futebol começando tão cedo, a família já se prepara para preparar um atleta para ser profissional. Tem várias perguntas aqui, próximo, o pessoal falando sobre futsal, falando também sobre o trabalho de preparação física em relação às metodologias, né, que a gente já havia conversado aí sobre o método analítico, o método global. O pessoal também comentando aí sobre o trabalho do extracampo, né, que é interessante. No Vasco da Gama, Próspero, ontem a gente teve aqui uma live com a psicóloga do Flamengo, a Michele. Ela fala bastante do trabalho, né, que é desenvolvido na base. O Vasco da Gama também tem um trabalho interessante, né, interdisciplinar como equipe. E durante esse momento de pandemia também houve esse aporte também do pessoal da psicologia, com os pais, com os atletas. Você disse que teve um trabalho dos treinadores, né, diretamente, mas também teve um aporte da preparação física, do pessoal da nutrição, todo mundo um trabalho integrado? Sim, é um trabalho integrado. O trabalho, na verdade, ele envolve todos os setores do clube, a nutrição, a psicologia, né, o departamento médico, a fisiologia, assistente social, envolve nós que estamos envolvidos mais diretamente com as questões do campo. Nós estamos reunidos constantemente, nós temos feito 3 reuniões de desenvolvimento durante a semana, as comissões têm se reunido entre eles, né, reunido com os atletas, ou seja, estão tentando de todas as formas de tentar neutralizar, né, essas variáveis que podem interferir, principalmente na desmobilização dos atletas, né, de tirá-los do foco, principalmente as crianças, principalmente os menores,
Você imagina uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade entender tudo isso que está acontecendo, Exato. né? É, E você, isso. uma criança dessas de 7 anos de idade, né? Nós temos feito isso, né? Com o nosso sub-6, sub-7, sub-8, sub-9, nós temos feito o trabalho com eles também de forma remota, né? Os treinadores têm desenvolvido os conteúdos, né? Principalmente dessa parte tática, né? Da parte motora, como eu disse aqui, da parte técnica, feito desafios com eles, né? Eles, inclusive, também. Nós temos, na verdade, é o seguinte, são 110 dias, você imagina o quanto que realmente você tem que ser criativo, cara, para poder manter esses atletas mobilizados, nesse Exato. nível de mobilização. É claro que por isso que todo dia, e tem que cobrar também, né? Porque tem que ter a cobrança. Por que faltou? Por que você não veio hoje? O que aconteceu? Ligar para o atleta, né? Já começou, você não está aqui. Então, todo esse controle ele tem que ser feito, né? Eu perguntei justamente porque você tocou nesse assunto de inteligência emocional, né? E com certeza crianças, eu pensando assim, por trabalhar com crianças, né? Eles veem na TV alguns jogos acontecendo, retornando, os adultos, né? Sub-20, sub-17 para retornar. Aí eles vão ficando, ué, poxa, por que que eu não posso retornar? Por que que ainda não está liberado? Então, eles não, a gente sabe que eles não conseguem entender e é um desafio muito grande nós, como profissionais, lidar com isso, né, próximo? Então, realmente é uma situação aí que depois dessa pandemia, eu acho que é o que eu comento com muita gente aqui no Ciência da Bola, é que os bons profissionais, eles cada vez vão ficar mais em evidência, porque justamente durante esse período é continuar estudando, continuar se preparando, se capacitando, porque depois disso, somente aqueles treinadores que tiverem mesmo qualificação, qualidade para trabalhar com o novo momento, esse novo mundo que a gente vai ter, é que vai ser responsável aí para otimizar o trabalho no futebol. Bom, Próspero, a gente está chegando aí no final aí desse bate-papo. Antes da gente finalizar, queria que você deixasse aí uma mensagem para todos os profissionais, estudantes que estão acompanhando a gente, que estão aí indecisos, aí como que vai ficar esse retorno e a sua experiência conta muito, né, a sua formação, sua qualificação. O que que o profissional, um estudante nesse momento deve priorizar? Olha, João, o aspecto é o seguinte: o futebol ele é um meio difícil para você poder se inserir. Os postos de trabalho, vamos dizer assim, são poucos, né? Se a gente for imaginar o tamanho desse país, né? E o quanto de profissionais, de pessoas que querem se inserir nesse meio, né? Mas eu costumo dizer que para pessoas que buscam o seu espaço, que se qualificam, o espaço sempre terá vaga para esses profissionais. E o mais difícil, na verdade, não é nem entrar. Se é difícil entrar, você imagina permanecer. E se permanece, ótimo, mas principalmente de você galgar os degraus dentro do futebol. Então, realmente é um meio que exige qualificação constante. É uma formação continuada. Até porque as coisas mudam com muita rapidez, né? Nós vivemos num mundo globalizado hoje, né? Que as distâncias são encurtadas até pelo conhecimento. Então nós temos que buscar, na verdade, eu fico pensando aqui comigo, eu dando aula de futebol na universidade na década de 80. E se eu estivesse hoje na universidade desenvolvendo aula de futebol, né, um Próspero totalmente diferente do que era lá atrás. Por quê? Porque nós estamos acompanhando à medida em que as coisas foram se transformando, foram evoluindo. E o futebol mudou também. O futebol também acompanhou. O jogo de futebol mudou. E isso impactou na forma de treinar. Por isso, quando a gente pensa em processo de formação, se fala muito em metodologia, né? Mas antes de mais nada, nós temos que pensar quem é esse formador? Quem é esse profissional? Quem é esse professor, treinador que vai estar ali? Porque é aquela questão de você colocar a Ferrari na garagem, né? Não adianta. Então, você tem que se preparar, se qualificar, estudar muito. Mas tem que acreditar também. Eu sempre falava isso lá em Viçosa. Falei com as 6 gerações do GEF, do grupo de estudo e futebol, que eu estruturei lá na década de 90.
mais precisamente em 1989, né? E foram 6 gerações do Jeff. E das 6 gerações do Jeff, nós temos profissionais de todas essas gerações hoje no mercado, e muito bem no mercado. A começar lá pelo Ney Franco, né, o Alexandre Lopes, que estão lá no Goiás, né, passando ali pelo Alexandre Graciele, da segunda geração, o próprio Israel, que faz parte da segunda geração. Né? Você vai para a terceira geração, tem o Ramon, que está lá no Flamengo, né? O Alexandre Lemos, que está lá no Red Bull, o Igor Guerra, que está no Desportivo Brasil. Você vai para a quarta geração, né? E aí você tem o Léo Xered, que está no Flamengo, né? Você tem o Murilo, que está lá no Curitiba, né? Você tem o Fabrício, que está no Manchester City, no Grupo City. Você vai para a quinta geração e tem o Douglas Coelho, que está lá no Vasco como treinador do nosso Sub-15, o Gustavo Coelho, que é o auxiliar do 17. Você vai para a sexta geração, já tem a sexta geração, ela já está no mercado também, como o Renatinho, né, que está lá no Flamengo como analista de desempenho. Né? Nós temos o Jade, temos o Andrei, que está conosco no Vasco. Ou seja, foi possível para todos eles. De vez em quando eles mandam as fotos para mim, né, dos tempos. Outro dia mesmo, eles me mandaram uma foto dessa quinta geração do Jeff, nós lá no Moreira tomando uma cerveja depois de um dos encontros das terças-feiras à noite, que acontecia o Jeff toda terça-feira, de 6 até as 9 da noite, depois a gente descia para poder, né, relaxar e continuar a resenha. Né? E eles mandaram a foto e eu disse para eles, eu contei na foto 8 pessoas e falei com eles. Pois é, tá vendo aí? Os 8 hoje estão no mercado. Todos eles trabalhando. Então é possível, mas tem que buscar a qualificação. Isso vale tanto para o professor de educação física quanto o jogador de futebol. Porque nós ficamos muito tempo com essa discussão se deveria ser o ex-jogador, se deveria ser o professor de educação física. Não é nenhum nem outro, é quem se qualifica e quem procura se apropriar do conhecimento durante o tempo que ele passou. Porque tem muito estudante de educação física que passa 4, 5 anos da vida dele no curso e não dá a devida atenção, né? E não procura, na verdade, se apropriar de conhecimentos para além das disciplinas do curso. Porque só as disciplinas e só o curso não vai habilitar ninguém. Se você não se envolve com projetos de extensão, de pesquisa, procurar fazer estágios, ler livros, muitos artigos que nós temos hoje, né? Estagiar, né? É a mesma coisa do jogador de futebol. Ele passou a vida toda como jogador, mas nunca se preocupou, nunca se interessou, né, em se apropriar daqueles conhecimentos. Por que o treinador faz isso? Comparar um treinador com o outro, comparar um treino com o outro, comparar uma ideia de jogo de um treinador com o outro, procurar estudar também, né, o atleta de futebol, para se preparar. Para se preparar. É os dois lados da moeda. Então, tudo passa realmente pela qualificação. Investir também no conhecimento de pessoas, muito disso, de comportamento, porque nós vamos trabalhar com pessoas, e um aspecto que é fundamental hoje é a comunicação. E cada vez mais a inteligência linguística, ela também faz parte desse arcabouço, desse repertório, né, de requisitos do profissional. Hoje é fatal as inteligências intrapessoal, cada vez mais se autoconhecer, né, até para poder, nos momentos de pressão, de conflitos, você saber se controlar, seus impulsos principalmente, né? A inteligência interpessoal, que é importantíssima, que é como se relacionar com as pessoas que estão no meu universo, que estão no meu entorno, né? A inteligência emocional, que é fatal, como nós dissemos aqui, até para buscar o equilíbrio, porque quem trabalha no meio do futebol trabalha sob pressão o tempo todo, então você tem que saber contornar e ter essa relação com o conflito, com o inesperado, né? Com as pressões do dia a dia. Então, a inteligência emocional ela é fatal e a inteligência linguística. Saber se comunicar, né? A comunicação é tudo com o seu atleta, e muitas das vezes não é só a comunicação verbalizada, ela é por gestos, é por atitudes, por acenos, né? Então, investir nisso, investir nessas questões para poder se dar bem nesse mundo tão difícil que é o futebol. Excelente, sempre bom te ouvir, Próspero. Uma grande aula, praticamente, nessa hora que a gente conversou. Acredito que foi bem produtivo, o pessoal aqui elogiando bastante, dando parabéns para você, realmente um assunto muito bom. Quando a gente fala de futebol, fala de formação, é um assunto longo, né? Dá para ficar horas e horas conversando,
mas esse tempo que a gente conversou aqui foi muito produtivo, muito bom. E quero agradecer mesmo, Próspero. E fica o convite aberto para outras oportunidades aqui, outras lives, para a gente também conversar e atender a todos os seguidores. Beleza, João. Mais uma vez aí, parabéns, né, pela sua trajetória, né? A gente te acompanha também. Como você diz no início, né? Tive a oportunidade de ser seu professor ano após em futebol lá da Universidade de Viçosa. A gente tem acompanhado o seu percurso aí. Ah, voltou. Pois é, João. Então, boa noite, satisfação enorme estar com você. A gente tem, como eu disse aqui, tem acompanhado sua trajetória e também aqui a página no Instagram da Ciência da Bola. As lives também que você tem feito. Um abraço a todos, boa noite e vamos em frente, esperando que isso possa passar muito rápido e nós possamos voltar para aquilo que nós gostamos de fazer, que é o dia a dia do vestiário, da beira do campo, no treino, no jogo, na competição, né? Que é muito gostoso, é muito é ambiente de pressão, mas é o que a gente gosta e a gente está sentindo muita falta. Com certeza. Em breve todos estaremos de volta. Próximo, um grande abraço mesmo. Até a próxima. Pessoal, valeu pela audiência. Até a próxima live. Tchau, tchau.